Olá, você está no canal Bar História. Hoje nós temos o prazer de conversar com Ana Paula Megiani, autora do artigo Escritos Breves para Circular, Relações, Notícias e Avisos durante a Alta Idade Moderna. O texto faz parte do dossiê Cultura e Escrito no Mundo Moderno, organizado por Guiomar de Gramont e Marcia Almada, e publicado no número 68 de Bar História. Ana Paula Megiani é professora livre-docente do Departamento de História da Universidade de São Paulo, coordena o Finisterra Lab, também na USP, além de ser pesquisadora da Cátedra Jaime Cortesão desde 2002. Professora, muito obrigado pela entrevista. A primeira pergunta vai no seguinte sentido. Nós sabemos que a imprensa é amplamente considerada como um dos marcos da Idade Moderna. Porém, existe toda uma historiografia que nos mostra como os manuscritos coexistiram com os textos impressos. Como nós podemos pensar essas relações entre as duas formas de escrita, no caso específico, nas notícias durante esse período? Eu que agradeço o convite para a entrevista e queria agradecer também as questões. Bom, uma primeira ideia importante que a gente tem que ter em mente é que a imprensa não exclui o uso do manuscrito. Quer dizer, durante muito tempo pensava-se que imprimir uma maneira de substituir a forma escrita, embora todos soubessem que a manuscrita continuava existindo, né? Mas cada vez mais nós temos trabalhado no sentido de compreender que a imprensa, além de ser uma forma diferente de divulgação de saberes, de conhecimento, né? Ela também estimula manuscritos, sobretudo na Alta Idade Moderna, né? Porque o acesso aos textos impressos, sobretudo a quem queria imprimir as primeiras tipografias, né? Alguém que quisesse levar uma obra ou um texto a ser impresso, teria que passar por uma série de dificuldades, de empecilhos, porque o impresso nesse momento não era aberto, democrático, né? Ele era algo que demandava, que exigia, né, por exemplo, relações sociais, vínculos, né, até mesmo uma proteção de uma personagem mais elevada na sociedade, que até mesmo ou financiasse o pagamento daquela obra, ou então que favorecesse a inclusão daquele texto num rol de tantos outros que estavam à espera de ser impressos, né? Outra questão que também dificulta o impresso, aí, sobretudo na Península Ibérica, é a questão da censura inquisitorial, que vai se intensificar a partir da segunda metade do século XVI, ela já existia na primeira, né? Mas também no mundo protestante existia censura régia, censura, enfim, de várias naturezas. Então a época moderna é uma época de muito controle das ideias, da circulação das ideias, né? Então, as notícias, que também, né, enfim, são uma característica desse período de alargamento, de ampliação do conhecimento sobre o mundo, sobre as culturas de as diversas partes, né? O interesse, uma curiosidade que existe, né, em saber, em conhecer o que tem nos outros lados que as pessoas jamais conseguiriam chegar. Elas acabam também estimulando o crescimento dos impressos a respeito desses lugares, né? Mas a mesma coisa, a gente deve guardar um certo cuidado, né, ao pensar que havia uma preocupação de rigor, de verdade, enfim, as concepções a respeito desse vínculo com o rigor e com a verdade na Alta Idade Moderna são diferentes daquelas que vão surgir, por exemplo, no século XIX, né? Mas o manuscrito, ele acaba sendo estimulado pelo impresso. Então, o que nós trabalhamos muitas vezes, né, nas nossas fontes, é com uma sequência de cópias manuscritas de impressos. Então, é muito comum, por exemplo, nós vemos nas relações de sucesso, nos avisos e nas notícias, né, aparecerem em conjuntos documentais cópias manuscritas de objetos impressos, de relações impressas, né? Então, o impresso, ele de alguma forma também multiplica o manuscrito.
São textos mais simples, textos compreensíveis, que relatam acontecimentos dos mais variados tipos, desde batalhas até passando por milagres, por acontecimentos da natureza, como passagem de cometas, como, enfim, terremotos, maremotos, naufrágios, todo tipo de assunto que as pessoas queriam saber. Então são relatos que chegam muito mais rápido, porque eles são mais curtos, são mais objetivos, mas eles também estimulam as cópias manuscritas a respeito deles. Também no seu artigo, você afirma que para que uma notícia despertasse interesse, importava menos o assunto e mais a extraordinariedade do fato narrado. A gente sabe também que noticiar acontecimentos é algo que acontece desde a antiguidade. E aí nós queremos saber quais são as especificidades da divulgação e da circulação das notícias, então, na Alta Idade Moderna. Então, como eu disse, né, como eu escrevi melhor no artigo, o que eu queria dizer com isso era que sempre houve alguém registrando os acontecimentos, né? Isso o interesse das pessoas pelos fatos, pelos acontecimentos, existe desde todos os tempos, das mais variadas formas possíveis. Sobretudo, a comunicação oral é uma forma de divulgar esses saberes, esses acontecimentos, tanto os secretos quanto aqueles que não são. Qual a especificidade desse período? Quer dizer, em primeiro lugar, como eu já disse anteriormente, as pessoas, vamos dizer assim, também as pessoas comuns começam a ter interesse pelas notícias, né? Por saber o que está acontecendo, por acontecimentos mais específicos do cotidiano, né? Acontecimentos também extraordinários, né? São esses que despertam mais o interesse das pessoas. Então, nesse ponto, os homens do século XVI e as mulheres do século XVI são iguais a nós, porque a gente também quer saber assuntos extraordinários, quando acontece um avião que cai, ou enfim, uma tsunami, todo mundo vai correndo para saber o que está acontecendo, né? E esse interesse era praticamente o mesmo que nós temos hoje e nós tínhamos naquela época, que aparece no século, a partir do final do século XV, no século XVI, é a possibilidade de se ter um relato sobre esses acontecimentos. Então, as notícias extraordinárias, quando eu digo notícias extraordinárias, são esses acontecimentos que despertam a curiosidade, mas também os acontecimentos políticos, também os acontecimentos militares, né? E esses servem também para alimentar, por exemplo, a comunicação entre os embaixadores, né? Entre os conselheiros régios, certo? Tanto que isso que nós estamos estudando, né, circulam, né, tanto em forma impressa quanto em forma manuscrita, essas relações de sucesso, essas folhas soltas, esses, como a gente chamou, escritos breves que servem para circular, né, eles também vão alimentar, né, o que mais tarde será a escrita periódica, das gazetas e dos mercúrios que surgem na primeira metade do século XVII, mas ganham muita importância na segunda metade do século XVII. Né? Então, nós vamos pensar que são duas formas concomitantes, né, que vão conviver ao longo do século XVII, mas no século XVI ainda não existiam os escritos periódicos. Então, a circulação dessas relações de notícias que alimentavam, né, o conhecimento e a curiosidade, o interesse das pessoas em saberem. O interesse é o mais variado possível, desde interesse pessoal, pelas coisas que estavam acontecendo, até interesses diplomáticos, interesses políticos, que também fazem uso dessas informações. E para encerrar, no artigo você também fala sobre a existência de certos colecionadores dessas notícias na Alta Idade Moderna. E aí a gente queria saber como funcionava esse processo de colecionamento das notícias e o que essa questão pode nos dizer sobre a maneira como aquela sociedade lidava com a memória e com a história. Então, a ideia de coleção ela não é apropriada para o século XVI e XVII, quer dizer, aquilo que nós entendemos como coleção, classificação, a organização também, né, dos objetos em coleções, elas caracterizam mais o século XVIII em diante. Mas a gente se utiliza dessa expressão, desse termo,
porque é um pouco difícil encontrar uma definição, né? Então, eu trabalhei com 2 diferentes responsáveis pela criação, pela construção de volumes de notícias, né, que depois foram depositados em bibliotecas, tanto em Portugal quanto na Espanha, né. Esses volumes de notícias eram para um deles, que é o Manuel Severino de Faria, tinha um uso mais compartilhado. Ele reunia informações, ele tinha uma rede de correspondentes, recebia cartas e também notícias, relações de sucessos e gravuras, imagens e também animais, enfim, todo tipo de coisa que você puder imaginar ele recebia, né? Guardava em casa e oferecia também a consulta para outras pessoas, né? Então, pessoas que quisessem ter informações a respeito das várias partes do Império Português podiam consultar o que a gente chama de uma livraria que existia em Évora, na casa desse clérigo, né? E o outro com que eu trabalho, que é mais específico agora, no texto eu falo dele, no artigo eu falo dele, né, é o Jerônimo Mascarenhas, que também é um português, mas que passou para Madrid em 1640, após a aclamação de Dom João IV, ele se manteve fiel ao rei Filipe IV da Espanha. Então, além desses, há muitos outros, tanto na Espanha quanto nas outras partes da Europa e também na América. Quer dizer, pessoas que, por motivos ou pessoais, profissionais ou por interesse próprio, reuniam as notícias do mundo nesse período, né? E organizavam isso em volumes encadernados. Então, no caso do Jerônimo Mascarenhas, nós temos os sucessos dos anos de 1598 até 1666, organizados em volumes, né? Ano por ano, às vezes tem um volume que corresponde a mais de um ano, às vezes tem anos que tem mais de um volume, depende da quantidade de notícias que ele arrecadou, né? O objetivo dele era, provavelmente, escrever uma crônica do seu tempo. Então, ele está interessado em ter o maior número possível de informações a respeito do que estava acontecendo no mundo naquele momento, né? Então, ele chamo ele de um colecionador de notícias, porque ele reúne esses volumes, né? O Manuel Severino de Faria, que é mais ou menos contemporâneo dele, morreu um pouco antes, também escrevia os anais, né, notícias de Portugal e do mundo para o seu correspondente na Índia, que era o cronista Diogo do Couto. Então, também o objetivo dele era fazer uma síntese desses relatos e enviar para o outro lado do mundo e de receber também do Diogo do Couto as notícias do outro lado do mundo, né? O Severino de Faria não tinha uma função, um cargo dentro da corte em Portugal nem na Espanha. O Jerônimo Mascarenhas tem. Ele é cronista régio, ele é censor régio, ele é conselheiro do rei, né? Então ele também tem um papel político e uma responsabilidade em ter esse conhecimento nas mãos. Professora, muito obrigado pelas respostas, pela disponibilidade para a entrevista. Você pode acessar o artigo Escritos Breves para Circular, publicado no dossiê Cultura Escrita no Mundo Moderno, número 68 de Varistória. Não esqueça de acompanhar a revista aqui no YouTube e também no Facebook e no Twitter. Muito obrigado.